A preciosa paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco agora. E nós estamos nos preparando, adoramos ao Senhor, já enchemos o nosso coração e a nossa alma, né, de toda esse poder de Deus que nos envolve quando nós declaramos quem o nosso Deus é. E agora nós também damos continuidade. Hoje, culto de oração na Igreja Apostólica Lugar Santo. Ainda estamos tendo os cultos online, mas tem sido muito bom esse tempo, né? Porque nós podemos alcançar outros irmãos, outros amigos que estão em comunhão e concordância conosco. E estamos dando prosseguimento ao estudo de Romanos durante esses 90 dias de oração. Glórias a Deus. E tem sido dias realmente de graça do Senhor para nós. Hoje, dia 45, estamos no meio, na metade dos 90 dias. Glórias a Deus, chegamos até aqui. Então, bendito seja o nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito a nós durante esses 45 dias. E hoje nós damos continuidade ao estudo e estamos orando todos os dias, aplicando a palavra do Senhor, o entendimento, o ensino, e estamos nos inclinando a cada uma dessas verdades do Senhor que estão escritas em Romanos, no livro de Romanos para a sua igreja. E eu tenho falado que nós estamos sendo evangelizados por Deus. Porque Romanos realmente é o Evangelho, conhecido como o Evangelho de Deus, e todos nós, a sua igreja, estamos sendo evangelizados pelo nosso Deus. Então nós vamos ler capítulo 9 de Romanos, vamos tomar as suas riquezas para nós, estamos garimpando grandes tesouros dentro do livro de Romanos, e cada capítulo é um aprendizado extraordinário. Nos tem sido revelado preciosidades tremendas acerca da nossa vida cristã, dos propósitos de Deus para nós, os propósitos do Senhor para a sua igreja, e como filha de Deus, como filho de Deus, filhos que somos do Senhor, aquilo que nós temos o direito a nos apropriar, e todo o poder do Espírito Santo de Deus, a qual nós recebemos como garantia, como selo da sua promessa. E glórias a Deus, nós juntamos tudo isso, todo este conhecimento que nos enriquece, que nos amadurece, que nos faz crescer diante do nosso Deus, e tomamos todo esse conhecimento para nós, o que está culminando em nós, em grande graça. E a graça do Senhor nos faz descansar. Queridos, descansar em Deus é algo que nós precisamos exercitar. E nós só vamos conseguir exercitar esse descanso no Senhor se nós realmente conhecermos o que nós recebemos em Cristo. A partir do momento que nós somos salvos, justificados pelo Senhor Jesus Cristo, recebemos a graça do Senhor, fomos glorificados, recebemos em glória a presença do nosso Deus, aí nós conseguimos entender quem somos, o que recebemos e o que temos em nós. Isso nos dá descanso. Isso nos ensina a descansar no nosso Deus que é todo-poderoso. Amém? Mas é possível? Sim, é possível descansar e ter paz em meio a todo esse caos que nós ainda estamos vivendo. Podemos sim confiar que o nosso Deus é o Deus que cumpre a sua palavra, é o Deus que cumpre as suas promessas e vela por elas. Amém? E antes de nós lermos a palavra, acredito que você já deve estar com a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 9, nós vamos orar ao Senhor.
Vamos pedir ao Senhor que o nosso coração e a nossa mente estejam alinhados agora com a sua vontade, com a sua mente, com o seu coração. Porque para compreendermos as riquezas espirituais, somente mediante ao Espírito Santo de Deus, esse intercessor maravilhoso, esse auxiliador maravilhoso, esse consolador maravilhoso, esse ensinador, esse advogado que nós temos junto ao nosso Deus. Então, Ele é quem nos possibilita compreender todas as verdades e todas as promessas e tudo que nós recebemos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar? Senhor, nós te rendemos toda a honra e toda a glória. Nada, Senhor, do que nos foi revelado, nada do que nós conhecemos hoje, se não fosse pelo Teu Espírito, nada disso nos seria, Senhor, dado a conhecer. Por isso nós entregamos agora toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho Jesus Cristo e ao nosso Deus tão presente, Espírito Santo. Graças ao Senhor, Espírito Santo de Deus, aquilo que temos recebido, temos, Senhor, guardado e temos também praticado. Glórias ao Senhor. Nada se deve, Senhor, a nossas forças humanas, nem às obras que possamos praticar. Tudo vem do Senhor, toda a graça, toda a bondade, toda a misericórdia. O nosso chamado, Senhor, o nosso chamamento, graças à Tua vontade soberana e nada do que tenhamos feito. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua trabalhando em nós. O Senhor continua nos aperfeiçoando. O Senhor continua nos lapidando e fazendo, Senhor, a imagem de Cristo. Porque essa é a sua vontade. Que nós cheguemos à imagem de Cristo, ou seja, possamos parecer com o nosso Senhor. No modo de pensar e de agir, na nossa vida reta e justa diante do Senhor. Na nossa vida correta, verdadeira, diante do Senhor e diante das pessoas. Continua trabalhando em nós, Senhor. Este é o caminho, Senhor, de verdadeira paz, de verdadeira vida e de alegria no Espírito Santo. Continua nos transformando, Senhor. Continua, Espírito Santo, nos convencendo da justiça. Continua nos convencendo dos pecados, do pecado, e nos convencendo do juízo de Deus, que é justo. Continua trabalhando em nós, Espírito Santo. Nós nos submetemos ao Teu senhorio. Nós nos submetemos ao Teu governo e à Tua vontade. Em nome de Jesus. E que ninguém agora, Senhor, seja impedido por nenhuma dor, por nenhuma enfermidade, por nenhuma perturbação, por nenhum medo, por nenhum desespero, por nenhuma tristeza. Mas agora nós pedimos, Espírito Santo de Deus, nos remova. Remova de nós tudo aquilo que possa ser impedimento. Toda ansiedade e preocupação seja tirado de nós agora, para que nada nos impeça, nada nos atrapalhe de receber tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridos? Vamos então ler capítulo 9. Hoje nós damos início ao capítulo 9 de Romanos e nós vamos ler todo o capítulo e no decorrer da semana ainda nós vamos estar estudando as partes, não é? O Eros está nos ajudando neste capítulo, o Eros está preparando este ensino, glórias a Deus pela vida do Eros, não é? E o capítulo 9, então, nós vamos receber, né, mais instruções acerca dele, porque tem riquezas muito preciosas no capítulo 9. Eu vou fazer hoje um apanhado geral do capítulo 9 de Romanos. Vamos ler então o capítulo, vamos ler todo o capítulo. Neste momento eu convido a você, né, a ler junto comigo. O lamento de Paulo por Israel. Digo a verdade, em Cristo não falo em verdades. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração.
Porquanto eu mesmo desejava ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. De quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos. Seja ele louvado para sempre. Amém? Continuando, Deus cumpre suas promessas. Não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Portanto, nem todos os descendentes de Israel são israelitas fiéis. Nem por serem descendência de Abraão se tornaram todos filhos de Abraão. Ao contrário, por intermédio de Isaque, a tua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados como descendentes de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi declarada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Esse não foi o único evento. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo progenitor, nosso pai Isaque. Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus, segundo a eleição, permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Foi-lhe dito, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés, terei compaixão de quem eu quiser. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro, está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. A absoluta soberania de Deus. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso menos honrosos? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido seu poder, a fim de que fossem conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para glória. Quero dizer, a nós próprios, a quem convocou não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios? Como diz ele, também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías proclama em relação a Israel, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente é que será salvo. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra.
Israel tropeçou na fé. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça a receberam uma justiça que vem pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aleluia. A gente começa o livro de Romanos vendo a tristeza do coração de Paulo, né? E ele ainda diz, né, que digo a verdade em Cristo. Ele está abrindo o coração dele, está expondo os seus sentimentos e ainda chama Jesus como testemunha e o Espírito Santo para confirmar aquilo que está dentro dele. Aquilo que ele está falando é verdade. Que o coração dele está em grande tristeza, né? E que, né, é indescritível a dor que ele sente no coração pelos israelitas. A gente vê aqui que, né, Paulo está colocando essa tristeza para fora, porque ele vê o privilégio, a graça de Israel ter sido eleito, ter sido escolhido por Deus para cumprir um plano perfeito. E ele mesmo diz aqui no versículo 4, né, que os quais os israelitas de quem são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas de quem vieram os patriarcas, né? E deles é traçada a linhagem humana de Cristo, né? Jesus descendeu dos israelitas. E ele termina dizendo que é Deus acima de tudo e de todos. A ele, né, seja o louvor para sempre. Amém. Então a gente vê aqui Paulo lamentando, porque eles receberam, os israelitas receberam toda essa graça, essa glória de Deus, mas mesmo assim, a gente vê que por conta da falta mesmo de entendimento dos israelitas ou de aplicarem no seu coração a verdade que Deus estava declarando desde o princípio, né, sobre o fim da lei que era Jesus Cristo, alguns ainda continuaram presos à lei, não é? Continuaram presos ao quê? Às obras, querendo mostrar pela obra, a justiça pelas obras da lei, a sua salvação. E, na verdade, Deus estava chamando a atenção dos israelitas que toda a lei era apenas o quê? Uma forma de fazê-los cumprir a justiça. Mas não era a lei que iria salvá-los, mas que a promessa ia se cumprir da salvação em Jesus Cristo. Muitos até desprezaram, né, a promessa feita por Deus. Nós estamos falando do povo escolhido, do povo eleito, que é Israel. Mas a gente vai acompanhando e a gente vê aqui, né, ali o que Paulo está falando, o raciocínio de Paulo, quando ele diz assim, Deus cumpre suas promessas. Então ele já começa falando, né, nós nem conseguimos imaginar que a palavra de Deus falha. Peraí, a palavra de Deus não falhou. Mesmo que o coração dele esteja triste por não ver Israel cumprindo, né, completamente, literalmente, o plano de Deus, mas peraí, o plano de Deus não falhou, a palavra do Senhor não falhou. Nem todos, né? E ele continua falando, nem todos que são descendentes de Israel são israelitas fiéis, né? E nem todos, por ser descendência de Abraão, se tornaram filhos de Abraão, não é? Então, a gente vê que no meio da promessa de Deus ali, da aliança do Senhor, algumas coisas foram acontecendo fora, né? Fora daquilo que Deus havia estabelecido. Mas não é porque as coisas aconteceram fora dos propósitos estabelecidos de Deus que Deus vai deixar de cumprir a sua promessa. E que grande lição nós tomamos para nós mesmos, por mais
que nós tenhamos nos desviado do curso, né? Que nós tenhamos desobedecido em algum tempo da nossa vida, nos afastado do caminho do Senhor, cometido alguns erros, né? Que a gente, muitas das vezes, até o dia de hoje, a gente está colhendo esses erros, né? Colhendo os frutos desses erros, que Deus cancelou a sua promessa a nosso respeito. Não. Deus cumpre a sua promessa. Deus vai cumprir a sua promessa, né? E no versículo 8 a gente vê o quê? Falando, né, que, né, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são considerados como descendentes de Abraão. Bom, os filhos da promessa são aqueles que nasceram da promessa de Deus, que creram pela fé na justiça de Deus revelada em Cristo. Esses são filhos de Deus. Então, todos aqueles que creram naquilo que Deus estabeleceu e prometeu como meio de salvação, de justificação, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele de novo, não é? Esses são filhos de Deus, não filhos naturais, né? E a gente vê aqui que no meio de tudo isso, né, a gente vai ver lá no, né, também, né, no versículo 9, né, o que Deus fala então. Nós que conhecemos, né, até para aqueles que não conhecem, Deus fez uma promessa a Abraão, que de Abraão e de Sara nasceria essa descendência de israelitas, né, ao qual Deus então fez a sua aliança e a sua promessa de restaurar, de mudar o mundo, né, de trazer de volta o homem para si, uma vez que em Adão nós pecamos e toda a raça humana então caiu em pecado diante de Deus, né? Começou então a ser gerado o pecado a partir de Adão, e nós então, por causa do pecado, né, houve uma ruptura, quebrou o nosso relacionamento com Deus. Então Deus, através de Abraão, Deus está fazendo uma nova aliança. Então, a partir da semente de Abraão e de Sara. Mas só que no meio do caminho, o que acontece, né? A Sara dá a ideia para Abraão de ter um filho com a sua escrava, uma egípcia. Daí nasce Ismael. Mas preste bem atenção, quando Deus faz uma promessa, quando Deus estabelece um plano, Deus não vai fugir do seu plano, e Deus também não precisa da nossa ajuda para estabelecer os seus propósitos. E ali Sara quis dar uma ajuda, né, para que o plano de Deus fosse concluído. Poxa, se Deus então prometeu para nós que ia nos dar uma descendência, já que eu sou estéril, então nós vamos arrumar um jeito de cumprir o propósito de Deus. Deus não nos pede ajuda, queridos. Nós não precisamos de nos meter nos planos de Deus, vamos colocar assim, para ajudar a Deus a cumprir os seus propósitos. Não, de forma nenhuma. Quando Deus nos promete algo, Ele vai cumprir, mesmo que não exista, Ele vai fazer existir, porque para Deus nada é impossível. Nada em absoluto. Ele faz existir aquilo que não existe. Prova disso, que Ele criou o mundo apenas com a sua palavra. Ele fez existir o que não existia. Então, Deus precisa da minha ajuda e da sua ajuda para cumprir qualquer promessa? Deus precisa que eu faça algum plano ou que eu procure algum meio para cumprir a sua promessa? De forma nenhuma. Deus vai cumprir e vai fazer cumprir a sua promessa através da sua forma e do seu meio. Então, quando a gente vai entender isso no versículo 9, que o Senhor diz assim: pois foi assim que a promessa foi declarada, foi desse jeito que a promessa foi falada. No tempo certo virei novamente e Sara dará à luz um filho. Essa era a aliança. Essa era a forma que Deus estabeleceu a aliança com Abraão. Não de outra forma, né? Mesmo assim, Deus teve misericórdia de Ismael e ouviu a oração de Abraão, né? Mas o filho da promessa era quem? Isaac. E de Isaac,
com Isaac e Rebeca tiveram os gêmeos, né? A palavra aqui Paulo continua descrevendo, né? Ali colocando seu raciocínio. Tiveram gêmeos, né? Jacó e Esaú. E Deus mais uma vez deixa muito claro que o seu plano será estabelecido, mesmo que fosse contrário, né, ali ao entendimento deles que o primogênito teria a bênção. E o primeiro filho que nasceu foi Esaú, não foi Jacó. O primeiro gêmeo que saiu ali, que nasceu, foi Esaú. Mas as escrituras já haviam dito que, né, o Senhor, as escrituras, ele disse também a Rebeca que o mais velho serviria ao mais novo. E antes mesmo de eles nascerem, dos gêmeos nascerem, né, de realizarem qualquer obra mal, qualquer obra boa, Deus já havia estabelecido isso. Que o mais velho serviria ao mais novo. E a palavra diz: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Então, para que o plano de Deus, a eleição de Deus permanecesse inalterada, não por obras, nada do que Rebeca pudesse fazer, nada do que Esaú fez quando vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, deu a Jacó, vendeu, porque ele estava com tanta fome que naquele momento, de que servia para ele, como ele falou, né? De que servia para ele ter uma bênção de primogenitura, né? Se naquele momento o que ele queria era satisfazer a sua fome, ele estava com muita fome. Então Jacó, que estava ali fazendo ali um guisado, né? Ali uma comida ali, falou, e Jacó, na sua esperteza, disse: então me vende, eu te dou a comida e você me dá o seu direito de primogenitura. Né? E ele assim o fez. Tá bom, para que isso me serve agora? Eu estou com tanta fome que eu quero comer, né? Daí a gente entende, né, que o plano de Deus, ele segue. Ele vai seguir. Deus conhece os vasos a quem ele fez. Da mesma maneira como Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, Deus conhece os seus vasos. Deus conhece o interior de cada vaso que ele fez. Da mesma forma, Deus rejeitou a Saul. Saul foi constituído o primeiro rei de Israel, não é? E mesmo assim, por ele ser o primeiro rei, fez tudo errado. Não dependeu do Senhor. Então o interior, aquilo que estava dentro, não era para honra, era para desonra, não é? E Saul também foi rejeitado por Deus. Então Deus olha para dentro de nós. Deus conhece os seus vasos. E o que está dentro de nós vai dizer respeito, né, acerca da escolha de Deus, acerca do cumprimento da sua promessa. E continuando, né, adentro do capítulo, quando então Paulo mesmo diz: mas por acaso Deus é injusto? Porque pela justiça, pela lei, então o primogênito receberia a bênção, e Deus vai e faz essa troca ali. Deus é injusto no que ele está fazendo? De forma nenhuma. Paulo diz, porque Deus disse a Moisés, ainda Paulo cita o que o Senhor disse a Moisés em Êxodo 33:19, diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Como assim? Deus escolhe quem ele vai ter misericórdia e quem ele vai ter compaixão? Deus decide. Não é uma questão de escolher, né? Ali, eu escolho, unidunité, né? Não. Deus decide quem ele vai ter misericórdia. Deus decide quem ele vai ter compaixão. E a palavra misericórdia é trazer miseráveis no coração. O significado de misericórdia é isso, né? Trazer miseráveis no coração. É amar as pessoas apesar dos seus erros, é perdoá-las apesar dos seus erros, não é? É dar a elas uma segunda chance apesar dos seus erros. Isso é ter misericórdia. E a compaixão, ela está acima disso. Até ouvi uma vez que a compaixão é a mãe dos milagres, né?
Ela que inclina o nosso coração para que milagres aconteçam. Mas preste bem atenção. Mediante, né, aquilo que está dentro de cada um de nós, da nossa forma de ouvir, de receber, de nos inclinar para nos arrependermos, de nos submeter em obediência à vontade de Deus, Deus decidirá se aquilo que praticamos é digno ou não de misericórdia, é digno ou não de compaixão. Deus conhece os nossos corações. E eu sempre me lembro disso quando nós tínhamos uma família conhecida, né, onde um dos filhos daquela família era uma pessoa envolvida no meio do crime. Realmente praticava crimes, né, assaltos, coisas assim, não muito simples. E eu lembro que havia uma promessa sobre a vida daquele filho, né, e ali havia algo que Deus havia falado com aquela mãe, com aquelas pessoas, que haveria sim salvação para aquela pessoa. Haveria salvação para a vida dela. O plano, o desejo de Deus é que houvesse salvação para aquela vida. Mas, no entanto, aquele homem, aquele moço não deu ouvidos. Por todas as vezes que Deus falou com ele, por todas as vezes que ali a sua família que orava pôde falar da misericórdia, que Deus estava esperando, Deus estava aguardando um arrependimento da sua parte. Porque pela sua justiça e graça, Deus estava pronto a perdoar. Deus estava pronto a limpá-lo daquela transgressão, né, toda aquela injustiça que ele estava cometendo. Deus estava pronto a dar uma nova vida para ele. Mas, no entanto, ele não deu ouvidos. E, num certo dia, chega a notícia de que aquele moço, ele perece. Ele morre em uma dos seus planos de roubo. E a gente fala, Deus é injusto, mas Deus não prometeu? Bom, Deus é justo, Deus é longânimo na sua misericórdia. Mas a justiça de Deus faz com que Deus decida quem ele quer ter misericórdia e com quem ele quer ter compaixão. E com certeza Deus decidiu acerca daquele rapaz. E jamais podemos, de forma alguma, zombar ou fazer pouco da misericórdia e da justiça de Deus. Como Paulo mesmo diz em Gálatas, que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, há o tempo do arrependimento. Deus é longânimo. Você pode até falar, mas poxa vida, quanto tempo esta vivendo em pecado? Está vivendo o tempo da misericórdia. Está vivendo o tempo do arrependimento. Está vivendo o tempo de ouvir sobre a graça e a misericórdia de nos ter dado um Salvador, de Deus em nos ter dado um Salvador, para que diante do nosso reconhecimento deste Salvador e de reconhecer que nós precisamos desse Salvador e que nós somos pecadores e precisamos desse Salvador, então há este tempo para esse reconhecimento. Mas quando o homem continua obstinado, quando a mulher continua obstinada, sem reconhecer que é um pecador, uma pecadora e precisa de um Salvador, então Deus também poderá decidir na sua justiça quem ele quer ter misericórdia e quem ele quer ter compaixão. E quando Deus chega ao ponto de rejeitar alguém, olha, queridos, não foi de um dia para outro. Quanto tempo Deus não aguardou para que houvesse arrependimento? Então Paulo fala, Deus é injusto? Deus não é justo de forma nenhuma. Ele decide, não é? Então não depende da vontade humana e nem tampouco de nenhum esforço, né? Não, Deus ele focaliza a sua misericórdia, como diz lá no versículo 16. Deus sabe operar na sua misericórdia. Amém? Até ele dá aqui, Paulo dá o exemplo de Faraó. Deus, ele levantou o Faraó com um propósito.
Aí a gente vai entrar aqui numa outra questão, né? Quando Deus faz os vasos, né? Os vasos para a ira e os vasos para a glória. E a gente vê também que na sua soberana vontade, Deus tem os seus vasos para a ira. E ele dá o exemplo aqui, Paulo dá o exemplo de Faraó. Deus levantou a Faraó, né? Deus exatamente levantou ele com esse propósito de revelar em Faraó o poder de quando envia as 10 pragas e liberta o povo do Egito, e para que o nome dele fosse exaltado sobre toda a terra. Então, mais uma vez, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem ele deseja, endurece o coração também de quem quer. Quantas pessoas têm o seu coração endurecido pelo próprio Deus para executar justiça, como instrumento de justiça de Deus sobre a terra ou sobre alguém ou sobre alguma situação, né? E é muito difícil nós entendermos e aceitarmos muitas vezes a forma como Deus age para trazer justiça sobre a terra. Hoje, a situação que nós estamos vivendo de pandemia é claramente, queridos, nós vemos que tudo acontece por uma permissão de Deus. Né? Seja lá de onde veio, a forma como isso veio, mas tudo acontece pela permissão de Deus. Então, se Deus está escolhendo essa forma para trazer justiça sobre a terra, então ele é justo para poder decidir quem ele quer ter misericórdia e quem ele quer ter compaixão. Que nós possamos ter entendimento de que todos dependemos de Deus. Todos, em absoluto, dependemos de Deus. E jamais podemos esquecer que este Deus é cheio de amor e misericórdia. Não é como nós, né? Impiedosos, injustos. Temos um amor condicional. Não, o amor de Deus é incondicional e ele é justo. Ele sabe o que está fazendo. Amém? Então, olhando, né, para essa soberania de Deus, Paulo vai e pergunta lá no versículo 19, mas por que Deus ainda nos culpa? Né? Se ninguém pode se opor à sua vontade. E ao mesmo tempo ele diz, mas quem é você para questionar a Deus? Quem somos nós para questionar o que Deus faz? Nos rebelamos, nos tornamos independentes de Deus. E hoje, com certeza, a natureza humana questiona tudo o que Deus faz e é muito fácil apontar o dedo para Deus e dizer o Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Por quê? Porque nós nos rebelamos de Deus. Nós nos colocamos contra Deus. E é o que a gente vê o tempo todo na humanidade. Mas o certo, o verdadeiro, é não questionar quem nos criou. É isso que devemos fazer, jamais questionar o Criador. Acaso pode o barro questionar com o olheiro o que é que você está fazendo? Acaso o olheiro não pode fazer do barro o que ele quiser fazer? Porque ele é que tem o barro nas mãos. O barro por si só, que somos nós não temos nenhum poder de criação, nós não podemos mudar nada em relação à humanidade, a não ser podemos desviar o curso da humanidade. Isso a gente pode fazer, né? Desviar o curso daquilo que Deus prometeu que faria, como Abraão fez ali, né? Com Sara. Mas Deus não vai desviar o seu propósito nem a sua promessa, porque eu decidi fazer as coisas do meu jeito. De forma nenhuma. Deus vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir o seu propósito. Então, jamais cabe a mim questionar o que Deus faz e nem como ele estabelece os seus propósitos. E até mesmo se Deus aprove a ele criar vasos para a ira, para que cumprisse sua justiça e mostrasse o seu poder para aqueles que são vasos de glória, né? E até Paulo diz que somos nós que fomos chamados por Deus, não é? Nós fomos chamados por Deus, né? Então, que sejamos escolhidos, querido, para ver a glória de Deus se manifestar. Até mesmo Deus criou os vasos de ira para que sua glória se manifestasse para aqueles que foram chamados, que são seus escolhidos, em nome de Jesus.
Bom, entre ser chamado e escolhido, a gente vê na palavra, né, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que Deus possa olhar para dentro de nós e olhar aquilo que nós temos dentro de nós. Seja bom, seja agradável, seja alinhado com a sua vontade, com a sua natureza. Seja completamente transformado à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que é perfeito. Para que possa então olhar para nós e dizer, esta me traz muita alegria. Porque hoje eu posso olhar para filhos e filhas, o qual Jesus é o primogênito desses irmãos. Que sejamos achados do Senhor, porque fomos encontrados pelo Senhor, graças a Deus. Como ele continua dizendo ali em Romanos, não é? Um povo que ele não chamava de seu povo. Hoje ele chama de filhos do Deus Altíssimo. Que extraordinário, né? Meu povo. Né? Aqueles, né, que não foram o povo eleito, mas se tornou o povo escolhido de Deus, que somos nós, os gentios, e somos amados por Deus da mesma forma e estamos dentro da promessa de Deus da mesma maneira. Que extraordinário! E cremos na justiça de Deus pela fé. Cremos na justiça do Senhor pela fé. E como disse Isaías, né, no versículo 27, Paulo está fazendo menção, ainda que os israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Isso quer dizer o quê? Né? Só aqueles que perseverarem, só aqueles que obedecerem, que permanecerem em Cristo Jesus, estes serão salvos. E nós estamos como numa triagem, queridos. Né? Foi como Jesus disse a Pedro que Satanás tinha pedido para peneirar, né? E muitas das vezes nós estamos sendo testados, treinados, né? E quantas vezes algumas adversidades se levantam, algumas tentações são permitidas por Deus, mas não além daquilo que a gente possa suportar, amém? Para nos peneirar. Porque os remanescentes serão salvos. Então não se engane. A santidade, a obediência são requisitos para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. E quando Paulo termina falando que colocou uma pedra de tropeço em Israel, que pedra de tropeço é essa? É quando ele diz, não são a lei. Vocês acreditam tanto na lei e fazem obras, sabe? É assim, confiadas, né, somente na lei, nas obras boas que vocês praticam, mas desprezaram o final desta lei que é Jesus Cristo. Então ele se tornou uma pedra, né? Porque quando ele começou a pregar e começou a se mostrar, eu sou o Filho de Deus, eu sou a promessa de Deus cumprida, muitos ficaram escandalizados e disseram, não, você é um mentiroso. E prova disso que levaram Jesus à cruz, à condenação. Mas mal eles sabiam que a cruz fazia parte do propósito de salvação. Então, queridos, todos aqueles que confiam nesta rocha, nesta pedra, não serão envergonhados. E é o que nós temos em Cristo Jesus, plena confiança de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que a nossa justiça está pela fé nele, e não por nenhuma obra que venhamos a praticar. Então a nossa salvação está em Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. E nós vamos orar neste momento, né, na nossa oração diária de hoje, quando nós precisamos sim de depender do Espírito Santo e pedir ao Espírito Santo as coisas que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. E a confiança, a plena confiança no Senhor, ela precisa ser gerada em nós através da fé que nós recebemos pelo Espírito Santo. Amém? Ele testifica que somos filhos de Deus. É Ele quem nos convence de que somos filhos de Deus todos os dias. É Ele que nos convence de confiarmos plenamente no plano perfeito de Deus para as nossas vidas. E Deus tem um plano a meu respeito e a seu respeito para nos salvar. Como diz Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que você espera, um fim e uma esperança. Não é?
Então, Deus tem um plano perfeito a meu respeito e a seu respeito, a respeito da sua descendência, da sua família, dos seus filhos, da tua vida. Deus tem um plano perfeito. E para que a gente descanse, como nós começamos falando no início do culto de hoje, nós precisamos de confiar nesse plano perfeito de Deus a nosso respeito e descansar que todas as suas obras Ele fará por nós. E que tudo coopera. Romanos capítulo 8, versículo 11, que nós estudamos, tudo coopera, tudo contribui para o nosso bem, para aqueles que foram chamados pela vontade soberana de Deus. Então Deus está no controle. Vamos orar? Senhor, nós nos submetemos completamente ao senhorio do Espírito Santo. Quando eu e os meus irmãos no dia de hoje oramos, Senhor, mediante a tua palavra lida, ao pleno conhecimento que nós temos de quem é o Senhor, de que o Senhor cumpre todas as suas promessas, mesmo, Senhor, que a gente muitas das vezes interfira nisso, a gente de alguma forma tente, Senhor, a fazer com que a tua promessa se cumpra pela nossa própria vontade, pela nossa própria força. Mesmo assim, Senhor, o Senhor cumpre os teus planos. É claro, Senhor, que quantas vezes temos sofrido as consequências da nossa desobediência, da nossa ansiedade, por tentar interferir naquilo que o Senhor nos prometeu. Jamais devemos questionar com o Senhor o que o Senhor está fazendo. Jamais devemos nos antecipar ou abandonar a promessa. Por isso nós estamos orando agora, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê plena confiança para esperar o tempo que for preciso para ver cumprido nas nossas vidas o teu plano perfeito. E também oramos para que o Senhor nos dê, Senhor, plena convicção de que nós podemos discernir o tempo e o modo do Senhor. Nos dê, Senhor, esse discernimento, Espírito Santo, para que jamais venhamos a interpretar de forma errada e nem, Senhor, de fora do tempo aquilo que o Senhor está fazendo. Jamais, Senhor, possamos tomar como bom, Senhor, como perfeito ou como resposta que nós estamos vivendo hoje, quando o bom não é o teu melhor. Quantos de nós, Senhor, estamos nos enganando com coisas que achamos que estão dentro do seu plano para nós, quando na verdade não é o melhor. Pode parecer bom, mas não é o melhor. Por isso nós oramos, Espírito Santo de Deus, pedindo, nos livre, Senhor, de fazer aquilo que nós achamos que é o bom, aquilo que parece ser o seu plano para nós, mas quando não é o seu plano nem a sua vontade perfeita para as nossas vidas. Nos livre, Espírito Santo, de fazer a nossa vontade. Nos livre, Espírito Santo de Deus, de tentar antecipar alguma coisa que julgamos ser a nossa alegria. De, Senhor, de viver enganos, de viver promessas enganosas que não vêm do Senhor. Muitas das vezes é o nosso próprio coração, ou quem sabe são os homens que estão nos prometendo coisas. Mas não é a tua promessa, soberano. Como o Senhor disse ali a Abraão e Sara, eu virei a vocês e cumprirei a minha promessa no tempo determinado. Se ainda não é o tempo determinado, Senhor, nos livre de todos os enganos e nos ensine a confiar plenamente no Senhor, para descansar o nosso coração, para descansar o nosso corpo, para descansar a nossa alma, para descansar a nossa mente, parar de ficar procurando soluções quando o tempo ainda não chegou. Porque quando este tempo chegar, nós saberemos que é o tempo perfeito do Senhor e tudo vai se cumprir de acordo com o que o Senhor planejou e determinou para as nossas vidas. E a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, dá-nos, Senhor, plena confiança em Ti, para esperar o Teu plano perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E nós vamos seguir orando pela igreja. Nós estamos hoje, dia 45. Estamos no meio do propósito, né? E até aqui tem nos ajudado o Senhor. E estamos 90 dias orando, clamando ao Senhor pelo avivamento da igreja.
E hoje, quarta-feira, também, dia de jejum. Estamos no propósito de jejum. Né? Em todas as quartas-feiras, durante esses 90 dias, nós estamos no propósito de jejuar pela cura da igreja. Né? Nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Então, a nossa cura é individual. Né? Estamos falando de cura mesmo física, cura de enfermidades, não é? Cura, né? Livramento de enfermidades. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e que o Senhor venha nos dar livramento em nome de Jesus e curar mesmo quantos estão sofrendo com tantas enfermidades, não é? Muitas das vezes, dependendo de medicações, em nome de Jesus nós queremos declarar a nossa cura, que as medicações elas só são momentâneas, mas a cura virá em nome de Jesus sobre qualquer enfermidade. E você que está aí sofrendo de alguma enfermidade, tome agora posse do poder de Deus e tenha fé de que o Senhor pode curar qualquer enfermidade. Se esta for a sua vontade, porque tem enfermidades que são para a glória de Deus. Então, que seja o nome do Senhor glorificado pela nossa cura, em nome de Jesus. E pela cura da igreja. Né? A igreja do Senhor está enferma. Nós temos sentido que a igreja de Jesus está fria. Ela se esfriou. E há, sim, causas de esfriamento. E essa semana nós estamos orando. Quando nós temos visto, né, o sintoma do esfriamento, quando não há mais comprometimento algum com a obra de Deus. Isso é muito triste, queridos. Né? Quando a gente começa a ver, né, a causa disso, quando a gente vê que não há mais, né, nenhum ânimo, a preguiça mesmo de estar na comunhão ativa do corpo de Cristo. E eu lamento muito que muitos tenham se, sentido acomodados, preguiçosos, neste tempo onde nós estamos utilizando as redes sociais, né, até mesmo para evitar o contato, a aglomeração, e muitos estão acomodados, estão preguiçosos quanto à comunhão do corpo de Cristo, falando comunhão presencial. Novamente estamos na fase vermelha, emergencial, onde os cultos estão suspensos presenciais. Mas, há uns dias atrás, nós estávamos no culto presencial. Pelo menos uma vez por semana, nós estávamos ali nos ajuntando. E quantos ficaram acomodados desta comunhão e preferiram ficar no conforto dos seus lares, acomodados, assistindo o culto online? O que não é ruim, graças a Deus, porque você tem feito isso. Mas seria muito melhor se fosse chamado no comprometimento da comunhão presencial, na unidade do corpo de Cristo. E até mesmo também outra coisa que nós temos visto, né? Essa comodidade para ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua vontade, né? Quantas vezes nós não temos feito o que temos que fazer, não temos dado ouvido ao Espírito Santo porque estamos na zona de conforto. Ou até mesmo a procrastinação. Procrastinar é deixar para fazer sempre depois o que eu tenho que fazer agora. E quantas vezes nós temos que realizar coisas agora, estamos sempre deixando para depois? Olha, quando eu estiver assim, quando eu estiver assado, quando o Senhor me respondeu, quando eu tiver um carro, ou quando eu me aposentar, nós estamos sempre procrastinando o que Deus quer que façamos agora. Isso também é uma causa desse sintoma de falta de compromisso, né? E o desleixo com as coisas de Deus. Maldito é todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso causa maldição, peso sobre as nossas vidas, quando nós deixamos de fazer as coisas de Deus com excelência, começando em nós mesmos, que somos propriedades do Senhor. Então nós vamos orar nesse sentido, pela cura da igreja, né? Tanto física quanto espiritual. E eu convido a você neste momento a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus, quando hoje é um dia de propósito, de jejum e oração, nós estamos orando pela cura da igreja. Senhor, e nós começamos declarando pela nossa cura, a cura do nosso corpo,
Quantos estão padecendo de tantas enfermidades, Senhor? Quantos estão em leitos de hospitais agora? Quantos estão, Senhor, dentro das suas casas, não estão internados, mas estão dependentes de remédios? Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus pela cura completa do teu povo, de dentro para fora. Cura, Senhor, todas as enfermidades. Senhor, desde a planta dos pés até, Senhor, o topo da cabeça. Em nome de Jesus, haja cura. Cura de dentro para fora. Cura, Senhor, dos ossos. Cura, Senhor, da circulação sanguínea, dos aparelhos, Senhor, vasculares, ó Deus, de cada um agora, do aparelho respiratório de cada um. Quantos estão sofrendo com tantas enfermidades, alergias, insuficiências respiratórias. Senhor, em nome de Jesus, que venha a cura do Senhor agora, Senhor, sobre cada um dos seus pulmões, os seus brônquios. Cura, Senhor. Cura o aparelho, Senhor, também, Senhor, reprodutivo. Quantos estão sofrendo, Senhor, com problemas no ventre, Senhor, com cistos, com miomas. Senhor, que haja cura no nome do Senhor Jesus agora, Senhor, de todos os cistos, de todos os miomas, em nome de Jesus Cristo. Aquelas, ó Deus, que oram, Senhor, para gerar filhos, que sofrem com a esterilidade, Senhor, deles a cura. Operando no milagre para que, Senhor, estéreis, Senhor, gerem filhos. Senhor, nós oramos, Jesus. Oramos, Senhor, agora também, Senhor, para que haja cura de câncer. Câncer nos órgãos. Câncer de próstata. Câncer no útero. Meu Deus, que venha a cura do Senhor, venha a cura em nome de Jesus, venha a cura, Senhor, aonde este tumor está se desenvolvendo, que ainda não foi nem, Senhor, interceptado. Ainda os médicos não viram. Ainda esta pessoa nem sabe. Mas em nome de Jesus, com teu fogo, Senhor, vem queimar agora, Senhor, este tumor, aonde ele estiver. Queima, destrói completamente, Senhor, este tumor. Em nome de Jesus, restaura estes tecidos, restaura estes órgãos, Senhor, que foram danificados. Em nome de Jesus. Extirpa completamente este tumor, Senhor. Cura, meu Deus, este coração. Este coração que os médicos dizem, Senhor, que não tem o que fazer, não tem cura. Mas, Senhor, nós estamos orando ao Deus que tudo pode. Nós estamos orando a um Deus do impossível. Nós estamos orando a um Jesus que cura. Senhor, nós oramos agora pela cura deste coração completa. Em nome de Jesus, vai surpreender a muitos. Cura, Senhor, em nome de Jesus, este estômago. Cura este esôfago. Senhor, cura, Senhor, esta garganta. Cura, Jesus, agora, Senhor, este fígado, em nome de Jesus. Cura esta bexiga. Cura, Senhor. Oh, Deus, cura essas juntas, cura esta coluna, Senhor, em nome de Jesus. Cura essa síndrome, Senhor, que se levantou dentro desses corpos, Senhor. Cura-me, Senhor, tenho clamado. Cura esse sistema nervoso, Senhor. Cura, Jesus. Essa doença que os médicos dizem, Senhor, que são, Senhor, raras. Que ainda não tem, Senhor, a ciência não achou cura, mas o Senhor pode, e nós oramos agora que haja a cura, em nome de Jesus. Visita o Leozinho agora, curando, Senhor, aquela criança. Cura o Tiago, Senhor, em nome de Jesus. Desta síndrome, cura a Silvana. Cura, Jesus. Cura-nos desta fibromialgia, Senhor. A minha vida, presbítera, Maria José. Cura Roseli, Jesus. Cura. Vai curando os teus filhos, Senhor. Cura a Ieda de toda enfermidade. Vai curando cada um dos teus filhos, Jesus. Cura a Eni, Jesus. Cura a Reni. Cura o Paulo. Vai curando, Senhor. Vai passando agora e curando os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Vai curando, Senhor.
Cura este, cura esta, que nós nem sabemos o nome. Mas o Senhor sabe e está orando agora junto conosco. Senhor, cura esta mulher, Senhor. Em nome de Jesus, cura este homem, Senhor. Cura esta criança, cura este adolescente, cura este jovem. Cura, Senhor, este idoso, cura esta idosa. Cura. Cura a Adriana, Jesus. Vai curando o teu povo, Senhor. Vai curando estes e estas, ó Deus, que neste momento têm fé. Cura. E nós declaramos a cura da alma, esse que está sofrendo com depressão, com ansiedade. Em nome de Jesus, vem a cura do Senhor agora para esta alma, para esta mente. Que este cérebro produza o que precisa ser produzido. Que esta alma, Senhor, libere o que precisa ser liberado em nome de Jesus. Senhor, principalmente o perdão. Vem a cura. E nós oramos pela cura espiritual da igreja também, em nome de Jesus. Meu Deus, cura a tua igreja, cura a tua noiva. Senhor, esse esfriamento, Senhor, Senhor, a tua igreja está doente, está apática. Precisa de cura e nós oramos pela cura. E quando esta semana nós estamos orando, Senhor, quando a tua igreja, Senhor, se tornou apática, doente, quando deixou de ter compromisso com a tua obra, com as tuas coisas, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, que essa preguiça, esse comodismo, essa procrastinação, esse desleixo saia do meio da igreja do Senhor Jesus. E que venha, Senhor, o amor responsável, o interesse, a obediência, Senhor, a força, o avivamento, a vida pela obra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura a tua igreja, Senhor, cura o teu povo. Aviva o teu povo, traz força, traz ânimo, traz graça, traz alegria para o teu povo, para que sejamos luz, Senhor, no meio de uma geração, no meio de um povo, Senhor, que está em meio às trevas, em meio à escuridão, que sejamos luz para que sejamos referência. Sejamos sal, Senhor. Sal. Para fazermos a diferença. Aviva a tua igreja. Senhor, queima o teu fogo, o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Senhor, que o nosso altar tenha fogo, fogo vivo do Deus Santo. Ah, Senhor, que a tua igreja, no altar da tua igreja, haja fogo do Senhor queimando, não fogo estranho. E aonde está apagado, o Senhor seja aceso, em nome de Jesus. Que venha o avivamento do Senhor sobre a nossa igreja, que venha o avivamento do Senhor, Pai, sobre a tua igreja, que venha o avivamento do Senhor sobre a nossa nação, em nome de Jesus, aviva a nossa nação, traz arrependimento, Senhor, sobre a nossa nação, começando pelos governantes da nossa nação, haja, Senhor, humildade, haja, Senhor, submissão ao Deus vivo, haja arrependimento, em nome de Jesus, e que seus corações se convertam, Senhor, começando pelos governantes e se estendendo a cada um do povo da nação brasileira. Muda a sorte da nossa nação, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Abençoe as finanças da nossa nação. Abençoe a economia da nossa nação, Senhor. Sustenta a economia da nossa nação, que o povo brasileiro aprenda, Senhor, a colocar os seus recursos, Senhor, diante de Ti, abençoar os seus recursos, agradecer ao Senhor pela vida, pelo ar que respira, pela força que o Senhor tem dado, e que o povo da nossa nação aprenda a honrar o Senhor com os seus recursos. Sejam generosos. E aprendam a agradecer ao Senhor, que tudo que temos vem do Senhor. E devolvam ao Senhor aquilo que é seu. Se oramos pela nossa nação, quanto mais oramos pela igreja, para que todos aprendam a obedecer e a honrar ao Senhor com as suas primícias, com seus dízimos, com as suas ofertas.
porque a generosidade vem do Senhor. E, ó Deus, devolver ao Senhor os nossos dízimos, devolver ao Senhor as nossas primícias e entregar as nossas doações como ofertas é uma forma de enxergarmos que tudo vem do Senhor. E nós lhe somos gratos e apenas administramos o que o Senhor coloca em nossas mãos. E somos abençoadores. Por isso eu oro também agora, Senhor, pelos dizimistas fiéis, pelos ofertantes fiéis, por aqueles que são generosos e têm abençoado a tua casa, têm abençoado o teu povo, têm abençoado os necessitados. Senhor, prospera, abre as portas. Esses que têm trabalhado, Senhor, sob jugo, Senhor, liberta-os. Esses que têm trabalhado, Senhor, muitas das vezes enfermos, cura-os. E abençoe e prospera, Senhor, a vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Você e toda a sua família sejam visitados e abençoados pelo Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Continue orando no Espírito em todo o tempo. E dependendo do Senhor. E crendo que o plano de Deus é sempre perfeito. Descanse nele. O Senhor está cuidando de nós. Amém? Recebe a bênção apostólica e fique na bênção e na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo que nos salvou e nos alcançou, a doce comunhão perfeita e a misericórdia, a bondade e o amor do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. E todos dizemos amém. Amém, queridos. Glórias a Deus.